Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Reis, primeiro livro. Hoje, o último capítulo, capítulo 22. O capítulo 22 no capítulo 22 vai ocorrer a morte de Acabe, né? Que foi descrito como o pior dos reis, né? Do Reino do Norte. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso você não sabe que Ramote Gileade nos pertence e ainda não estamos fazendo nada para retomá-lo do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei, a Acabe, né? Sou como tu, eu e meu povo é como o teu povo, e meus cavalos são como se fossem seus. Mas acrescentou: peço que busque o primeiro conselho do Senhor. Então você já vendo aqui a diferença de Josafá para Acabe, né? Foi buscar o conselho do Senhor. E aí, o rei de Israel reuniu 400 profetas e perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Responderam: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, vendo aquilo ali, né, perguntou: não existe mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar, visto que aqueles ali não eram profetas do Senhor, né? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá. E aqui, meu irmão, a gente vê aquela questão, né? Ele sempre o profeta sempre contrariava o que Acabe queria ouvir. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, porque Deus quer dar sempre o melhor, né? A gente deve ter isso sempre em mente, porque algumas pessoas, inclusive, interpretam assim: tudo que pedires em meu nome ao Pai lhe será concedido. Não é se tudo pedir em meu nome ao Pai lhe será concedido, desde que seja a vontade do Pai e que seja bom para a gente, né? Aqui Acabe foi confrontado, né? O rei não deveria dizer isso, disse Josafá. Então o rei Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Inlá, imediatamente. E trouxe. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramon de Gileade e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, sua palavra também deve ser favorável. O mensageiro preveniu Micaías, o profeta, né? Micaías, porém, disse: juro pelo nome do meu Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Afinal de contas, o profeta é um mensageiro do Senhor, né? Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataque e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos colinos como ovelhas sem pastor. Eu ouvi dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Meu irmão, minha irmã, aqui Micaías está falando, profetizando, né, para Acabe, né? O rei disse a Josafá: não lhe diz que ele nunca profetiza nada bom a meu respeito? Porque aqui está profetizando, entre outras coisas, a derrota para a Síria que viria, a destruição de Israel do Norte, o povo todo espalhado, profetizando a destruição completa, né? É o que ele está profetizando aqui. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao redor, à sua direita e à sua esquerda. Profeta verdadeiro é o que podia assim dizer, receber o conhecimento que acontecia na sala do trono de Deus.
no céu. Ele podia, portanto, declarar com veracidade o que Deus pretendia fazer. Ele seguia o que Deus mostrava, né? E uma sugeria uma outra coisa, outro sugeria outra coisa, tá? Havia aquela discussão entre lá os profetas e Micaías, né? E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, e engane-o. Aí pôs o espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da paz do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. E o rei enviou, mandou de volta Micaías a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. Digam assim: põe este homem na prisão, a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se de fato você voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. E aí agora a gente vai começar a ver a morte de Acabe, né? Você vê que Deus deu todas as chances a Acabe de se arrepender dos maus caminhos. Deus colocou profetas, mandou Elias, colocou tudo, mas ele não se arrependeu. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar a morte de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: estarei disfarçado em combate, mas tu use as vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado seus 32 chefes de carro de guerra que não lutem contra ninguém que seja soldado, seja oficial, senão contra o rei. Ou seja, queriam pegar o rei, né? Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Enquanto os comandantes dos carros viram que não era o rei, deixaram de perseguir. E aí foram atrás de Acabe. De repente, o soldado disparou um arco e atingiu o rei de Israel. Acabe entre os encaixes da armadura, né? Tire-me de combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. O rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. E o sangue começou a escorrer por fora da armadura, no piso do carro, do carro de guerra, né? É um tipo de biga, né? E aí, meu irmão, quando foi à tarde, Acabe morreu. E cada um voltou para sua cidade. E morreu Acabe e foi levado para Samaria e o sepultaram. Lavaram o seu carro num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado antes. Deus já tinha falado isso, profetizado, que Acabe morreria assim, né? E os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que ele fez, o palácio construiu com investimento de marfim, tudo isso, a cidade fortificou, está escrito nos registros históricos do rei de Judá. E Acabe foi sucedido, né? Acabe teve como seu sucessor Acasias, seu filho, né? Que a gente vai ver mais na frente vai ver mais à frente no segundo momento. E Josafá, que era filho de Asa, rei em Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel, Josafá tinha 35 anos quando se tornou rei e reinou por 25 anos em Jerusalém. E ele andou nos caminhos de seu pai, ou seja, foi aprovado. Não se desviou dele, fez tudo que o Senhor aprova. Porém, meu irmão, minha irmã, ele não destruiu, está escrito, não destruiu os altares idólatras, que o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso. Ou seja, ele andou nos caminhos do Senhor, mas deixou lá aquele problema lá dos altares idólatras, onde o povo acendia incenso e adorava lá. E os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações, está escrito também no livro dos reis históricos de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais, né? Que havia prostitutas e prostitutos cultuais, faziam cultos sexuais, né? Sexuais. E aí, Josafá também construiu uma frota de navio mercante para buscar ouro e Ofir, né? E seu filho Jeorão foi sucessor. Acasias, filho de Acabe, se tornou rei em Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova também.
Você vê que a história de Israel, o Israel do Norte, né, é sempre uma história marcada por assassinatos, por condenações de reis que não seguem o caminho do Senhor. O rei só tinha uma lei. Qual era a lei? A lei do rei. Guardar a lei que o Senhor tinha dado. E reprovou e andou nos caminhos de Acabe, nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar, prestava culto a Baal, tudo. Andou nos caminhos errados que o Senhor condena. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos fazendo entender a mensagem. Amém.